unidade. Nós tentamos o tempo todo buscar diversas fórmulas para crescer, para conquistar, para avançar em várias áreas da nossa vida. Mas só que esquecemos e abrimos mão, às vezes, de princípios fundamentais. E um dos princípios fundamentais para que você conquiste no reino de Deus e conquiste o seu propósito é a unidade. A unidade é algo que está no centro do coração de Deus. Fala comigo, unidade faz parte do centro do coração de Deus. Então, quando se fala de unidade, a gente fala de conquista. Porque o ser triuno, né, que é o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, decidiu criar o homem, conquistar o homem, e através dessa unidade, ele gerou a humanidade, e veio Jesus, e até hoje, ele tem criado e gerado uma grande família. Ele queria conquistar uma grande família, tem trabalhado em cima disso, de muitos anos, na verdade, desde a eternidade, ele tem trabalhado em cima disso. Então, conquistas fazem parte da herança de Deus para a sua vida. Conquistas são consequências de uma vida que você tem com Deus. Conquistas são manifestações da graça de Deus. Então, se você de fato é alguém que conquista, você entende que você é agraciado por Deus, você entende que é uma consequência de um relacionamento que você tem com Deus, e também faz parte da herança de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus, ela é muito clara a respeito de conquista, a respeito de conquistar, ganhar, crescer, avançar, prosperar, porque esses princípios, na verdade, esses resultados, que é a conquista, a prosperidade, ela está escrito na palavra, mas tem uma chave, fala comigo, chave, para conquistar, e está escrito em Mateus 18, uma das chaves, Mateus capítulo 18, verso 19, se puder abrir para mim, por favor, pega a sua Bíblia, abre aí, vai projetar também, mas tem o hábito sempre de pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, ler junto, que é importante se marcar os textos. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, fala comigo, dois dentre vós, sobre a terra concordarem, fala comigo, concordarem, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido, fala comigo, ser-lhes-á concedida, por meu Pai que estás no céu. E aqui você fala, uau, que poderoso isso. Deus está falando que se eu me unir a Yara e concordar algo em oração com ela, vai acontecer. Se eu me unir ao pastor Christian e concordar a respeito de um casamento, vai acontecer. Se eu me unir ao Kleber e concordar sobre vida financeira, vai acontecer. Se eu me unir a Ingrid, a Jamile e ao pastor Elner, a respeito da minha profissão, vai acontecer. Então isso é muito poderoso. Mas ele está falando algo interessante. Se eu me unir, se eu estar junto, se eu concordar. E a palavra concordar aqui, é simplesmente falar assim. Tem um alinhamento espiritual que daqui a pouco eu vou falar para você. O que é esse concordar? O que é essa unidade na concordância? Na versão, na linguagem de hoje da Bíblia, fala o seguinte: se eu pedir em oração a mesma coisa. Presta atenção numa coisa. Se eu tenho um desejo, e o Paulo tem o mesmo desejo que eu, se nossa oração se ajuntar, Paulo, vai acontecer. É isso que o texto de Mateus está nos ensinando. E você precisa ter essa revelação, porque não adianta você querer, quando você está com alguém, e que concorda com você, e ele tem o mesmo desejo, o seu potencial, o seu poder, a autoridade, a unção que está sobre a vida de vocês dois, atrai o céu para a terra. Fala para o seu irmão, você quer atrair o céu para a terra? Se una no Espírito com alguém. Sempre será assim. Então um exemplo disso foi o meu casamento no início. Quando eu fui casar, minha esposa, ela morava com os pais dela, e sempre eles moraram de aluguel. Sempre moraram a vida toda de aluguel. Ela nasceu, sempre viveu de aluguel, dessa forma. E um dos desejos do coração dela, era nunca mais morar de aluguel. Porque ela queria ter a casa dela, a casa própria dela. Hoje meu sogro tem 4 casas para a glória de Deus. Deus prosperou eles demais. Mas antes de ter essa experiência com Deus na videira, e entender o princípio, eles moravam de aluguel, muitos anos. E ela falou para mim, Alexandre, eu não quero morar de aluguel. Eu falei, tá bom, nós não vamos morar de aluguel. Mas minha mãe tem umas casinhas, na verdade era um cortiço, onde tem várias casinhas. E aí eu falei para ela assim, vamos morar lá,
pelo menos não vamos morar de aluguel. No coração dela, ela não queria aquilo. E eu falei para ela, tá bom, você não quer isso? Vamos alinhar o nosso coração. Então, a partir daquele momento que ela falou que não queria, eu também comecei a não querer. E começamos a orar e a buscar alternativas em Deus para mudar essa situação. Irmãos, de uma forma miraculosa. Uma amiga minha, resumindo a história, uma amiga minha, que de muitos anos, foi da Assembleia de Deus comigo, cresceu comigo, casou-se com o rapaz tinha um apartamento. E ele não morava nesse apartamento, esse apartamento estava vazio. E simplesmente ela falou assim, você quer esse apartamento para você? Eu falei assim, mas eu não tenho como pagar financiado. Não tem problema, que nem o Marcão aqui, como você quiser. Mostra a parcela que você quer pagar, a forma que você quer pagar, que eu vou dar para você. E fizemos um contrato de gaveta muito simples. Irmãos, o contrato era para pagar em 10 anos, nós pagamos em 4 anos para a glória de Deus. E sabe por que isso aconteceu? Porque eu e a pastora Soraya concordamos no mesmo espírito, com o mesmo coração em uma coisa. E aqui está o segredo, a chave para conquistar coisas na sua vida. Você não vai conquistar coisas grandes no Senhor sem encontrar alguém para concordar com você. Você não vai avançar no ministério sem encontrar alguém que vai cooperar com esse ministério com o mesmo coração. Aí está o problema do casal, aí está o problema do líder com o liderado, aí está o problema do patrão com o empregado. Quando eles não unem força junto ao mesmo objetivo em Deus, não conquista. Na verdade, tem destruição. Aí você observa na igreja o que está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão buscando, estão querendo avançar, estão querendo conquistar e não conquistam. Aí você começa a observar o porquê isso não acontece. Porque falta unidade. E o texto de Mateus, pode abrir para mim, por favor? Capítulo 12, verso 25. Ele fala de forma escrachada. Ele fala de forma muito nítida. Por que que nós não conquistamos? Por que que nós não crescemos? Por que que nós não avançamos? Olha o que está falando lá. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido, fala comigo, todo reino dividido, contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha que poderoso esse versículo. Olha o que Jesus está falando, presta atenção. Se vocês não se unirem junto ao mesmo propósito que eu, Deus, tenho para você, não tem como acontecer. Eu creio que Deus tem milagres pequenos para cada um de nós individualmente. Então Deus quer abrir uma porta de emprego, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer dar um novo emprego, mas tem grandes conquistas que vai afetar famílias, que vai afetar a sua vida, que vai afetar o seu futuro, que você precisa de alguém estando em concordância com você. E esse alguém normalmente é a esposa e o esposo, esse alguém normalmente são os filhos, esse alguém é o patrão ou o empregado, esse alguém é o seu líder de célula, o seu discipulador, o seu pastor. Se não tiver o mesmo coração, não haverá grandes conquistas. Haverão conquistas pequenas para você individualmente, mas não afetará o seu futuro, não afetará grandes milagres, não afetará o sobrenatural de uma forma poderosa. Toda terça-feira, essa terça particularmente, não teremos, mas toda terça-feira estão reunindo aqui 20, 30, 40 pessoas, orando pelo poder de Deus, orando pelas 1000 pessoas, orando pelas nossas células, orando por saúde, orando por cura. E eu quero te falar, esses 2 milagres que você escutou aqui, financeiro e de cura, é resultado dessa oração. Porque quando 2 pessoas concordam no mesmo espírito, com o mesmo coração, o milagre acontece. Fala para o seu irmão, você tem concordado com pessoas a respeito da palavra de Deus? Ou você é alguém que discute o tempo todo, sempre questiona, sempre está chateado, sempre está incomodado? Presta atenção nisso. Às vezes esse incômodo, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tem a ver com o seu eu, tem a ver com a sua forma de ser. Você não quer viver a outra forma, quer viver a sua forma. Amém? Então, a divisão é resultado de devastação. Na verdade, não, devastação, desculpa, eu falei o contrário. Devastação, destruição é resultado de divisão. Se você em alguma área não está conquistando, observe muito bem se está acontecendo divisão no seu meio. Se a sua casa está dividida, se as opiniões estão muito diferentes, se na verdade você está remando sozinho por um propósito que ninguém está com você. E normalmente isso acontece quando nós não estamos remando ao propósito de Deus.
Porque quando você está no rumo ao propósito de Deus, sempre haverá pessoas para guiar, para andar com você, para te ajudar a conquistar. Agora, quando você está remando para um lado diferente, as pessoas vão te abandonar. Presta bem atenção nisso. Então, as pessoas quebram o princípio da unidade. É uma coisa que não tem como, nós não chegaremos rumo aos 1000, não chegaremos a 1000 pessoas, a 500 adultos, diga glória a Deus. Ixi, não chega nem a 300 assim. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu vou ministrar isso aí ainda mais. Mas, cada vez que eu declaro uma palavra, espiritualmente dizendo, e você concorda, você está cumprindo esse Mateus. Quando você fala amém, eu creio, tomo posse, você está entrando no mesmo ambiente espiritual que eu, e declarando o mundo espiritual. Por isso vai acontecer. Então, quando você acreditar, pastor está falando, ou alguém está falando, e você acredita e fala, amém, eu creio, tomo posse, assim seja. Amém? Aleluia, agora chega a 600 mil, amém? Nós vamos chegar aos 600 jovens, diga glória a Deus. É isso aí, porque a unidade vai levar a isso. Agora, se nós não tivermos esse princípio no coração de unidade, nós não chegaremos nem ao que, nós vamos perder o que temos, porque vai vir devastação. Então, um exemplo que acontece sobre essa divisão, são casais que pensam diferente a respeito de finanças. Um quer guardar dinheiro, outro quer gastar. Um quer comprar a casa na praia, outro quer comprar a casa no sítio. Outros quer gastar de forma dissoluta, outro quer reter. Quando você não tem alinhado, irmão, casal, deixa eu falar você casal, se você não consegue alinhar nas suas finanças, você acha que vai conseguir alinhar no mundo espiritual? Se você não consegue alinhar a respeito da criação dos seus filhos, como você vai alinhar o mundo espiritual? Aí, conversando com o pastor Elner aqui, as pessoas falam assim, tá bom, então eu não vou ser mais líder, não vou ser mais discipulador, porque eu não estou alinhado. Não, cabeça gorda, alinha e continua. É mais fácil desistir do que alinhar, se eu estou te ensinando aqui. Para de ser egoísta, para de ser egocentrista. Desculpa, cabeça gorda, mas é verdade. Então, um líder que vive em desacordo com o discipulador que vive em desacordo com o pastor, essa casa, essa rede não vai subsistir. Irmãos, tenho uma experiência já como pastor desde 2013, e estou na videira desde 2001. Irmãos, quantos líderes fecharam suas celas porque não estavam alinhados com o seu discipulador? Quantos discipuladores arrebentaram a rede, destruíram uma rede, porque não tinham o mesmo coração que o seu pastor? Porque a unidade tem esse poder de multiplicador. Fala comigo, a unidade tem poder multiplicador em nossas vidas. Fala para o seu irmão isso, você quer multiplicar? Seja um. Mas presta atenção numa coisa, olha aqui para mim, antes de você conquistar, fazer grandes feitos, conquistar algo grande no Senhor, Deus vai te unir a uma pessoa, Deus vai te unir a um grupo, Deus vai te unir a um tipo de pessoa que vai cooperar com isso. Então, antes de conquistar, sempre virá a unidade. Deus não vai te dar conquista no seu casamento sem a sua esposa. Deus não vai te dar conquista, líder de célula, na sua célula, sem você estar alinhado com o seu discipulador. Deus não vai te dar conquista. Amém. Deus não vai te dar conquista financeira, sem você estar alinhado com o seu patrão, com os seus amigos de profissão. Não vai vir conquista sem unidade. A unidade é a base para a conquista. Fala comigo, unidade sempre é base para a conquista. Vamos observar lá no Éden, Gênesis fala sobre Adão. Quando Deus criou Adão, ele tinha um objetivo. O único objetivo de Adão sem Eva era guardar o jardim. Não era outra coisa. Ele só tinha um objetivo, vou guardar o jardim. Quando Deus acrescenta Eva para ser um com Adão, o objetivo aumentou. Quer multiplicar, encher a terra, dominar, autoridade, definir. Ou seja, as conquistas de Adão e Eva seriam muito maiores do que ele sozinho, para mostrar para você o quão importante é a unidade. E aqui é tão interessante que Eva errou. Fala comigo, Eva errou. E errou feio. Complicou parte do propósito. Tanto que a igreja hoje, a pregação da palavra, é para restaurar aquilo que Eva e Adão perderam. E está reconstruindo, graças a Deus por isso. Mas mesmo no erro, Adão ficou sem ela, errou também. Ele foi lá e erra, em vez de acertar, errou também. E por conta disso, eles foram expulsos do paraíso, do Éden.
Mas presta atenção numa coisa: quando a sua esposa erra, quando os seus pais erram, quando o seu líder erra, qual que é a sua atitude? Normalmente é rachar, normalmente é abrir mão, normalmente é não querer andar mais junto, normalmente é divorciar. Engraçado que quando Adão e Eva erraram, Eva errou primeiro, Adão não abandonou Eva, mesmo no mundo pecador, suando para comer o pão, ela tendo dores de parto, eles mesmo no erro, depois logicamente eles restauraram o propósito, eles cumpriram o propósito de Deus. Presta atenção numa coisa, e aqui é uma frase poderosa para você: o erro do seu cônjuge, o erro do seu líder, o erro do seu patrão não é motivo para quebrar a unidade, pelo contrário, antes é oportunidade para testar a aliança. Presta bem atenção nisso. O erro das pessoas que andam com você não é para você quebrar a aliança, não é para você quebrar a unidade, é para testar o seu coração, até que ponto você está aliançado com essa pessoa, até que ponto você está aliançado em cumprir o propósito com ela, porque presta atenção, se Deus colocou ela na sua vida, é porque com ela você vai conquistar muitas coisas em nome de Jesus, diga amém. Então a unidade pode ser algo muito poderoso, nós temos que entender esse princípio. Então podemos afirmar que quando eu honro a unidade, Deus nos abençoa em qualquer circunstância, mesmo no erro. Adão e Eva, pecadores, erraram, foram expulsos do Éden, eles cumpriram o propósito de Deus. Jesus é raiz também de Adão, veio através de Adão, primeiro homem, primeira mulher da humanidade. Então o seu erro não é condenação, mas o seu erro, quebrando o princípio da unidade, te gera destruição. E você precisa entender esse princípio, muito importante, porque a unidade atrai o coração de Deus. Fala comigo: unidade atrai sempre o coração de Deus. Eu quero te falar que a unidade, em qualquer circunstância, atrai Deus. Pastor, até no erro, e eu vou te provar aqui na Bíblia. Então isso é muito marcante, porque se eu sou unido para fazer o mal, Deus quer ver o que está acontecendo. Vamos ver em Gênesis capítulo 11, verso 5. Aqui, explicar rapidamente, o povo se uniu de Babel e decidiram construir uma torre. E essa torre tinha um objetivo: aquela nação, aquele povo era tão que eles queriam ser céleres, ou seja, ser reconhecido, para que nunca se perdesse. Eles queriam, na verdade, ser maior que Deus. E isso chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus descer na terra para ver o que estava acontecendo. Vamos ler? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha o que o Senhor fala para esse povo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Fala assim comigo: isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Presta atenção, quando eu decido me unir a alguém e construir, conquistar algo, tudo que você começa a fazer é apenas o início de um grande mover que está por vir. E presta atenção nisso, eles estavam com um intento muito ruim, eles queriam ser maior que Deus, queriam ser igual a Deus. Por conta disso, houve confusão na linguagem, ou seja, Deus destruiu a unidade daquele povo, porque eles não se entendiam mais, e se espalhou pela terra. Então, para te provar que a unidade é tão poderosa, mas tão poderosa, tão preciosa, que até ela focada no mal, se Deus não intervir com confusão dessa unidade, vai haver conquistas. Mas eu quero falar de conquistas para o reino de Deus, diga amém. Então a unidade atrai tanto a Deus, que isso faz Deus participar da minha relação com o Alexandre, da minha relação com o Rodrigo, da minha relação com o pastor Hélio e a pastora Simone. Quando eu me uno aos meus irmãos, Deus quer estar lá no meio, ele curte tanto, ele gosta tanto, ele é tão apaixonado pela unidade, que ele quer participar do nosso meio. Vamos ler isso? Olha aqui, em Mateus capítulo 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha que poderoso isso. Deus ama tanto a unidade, Ele ama tanto você estar junto com o seu irmão, viver em união com a sua esposa, viver em unidade como igreja, que ele fala assim, quando eu vejo, é mais ou menos o seguinte, tem festa na casa do pastor Hélio, né? Pastor Hélio quer estar lá junto, vamos lá, porque é top estar com o pastor Hélio, é muito bom estar com o pastor Hélio, né?
tem vigília sexta-feira da igreja de Itaquera. Sabe o que Deus vai fazer? Opa, vou lá com os irmãos, porque o negócio vai ser fogo. Teve imersão da rede do pastor Helder, imersão da rede do pastor Cristi, o Espírito Santo, eu vou estar lá com eles, porque o povo está unido. Presta atenção, aonde há unidade pelo propósito, Deus está. E você precisa valorizar isso, porque Deus valoriza a unidade. Fala para o seu irmão, se Deus valoriza a unidade, eu preciso valorizar a unidade. Você já percebeu que pessoas referenciais em algumas áreas são pessoas completamente comprometidas e unidas a um propósito? E há pessoas. Então pensa aí comigo, pense em alguém muito próspero, alguém abençoadíssimo na questão financeira. Pergunta se tem pessoas que fazem parte da vida ministerial dele, nessa área. Sempre tem. Pensa no casamento top, fantástico. Pensou? Olha o comportamento daquele casal, se eles são um como casal ou não. Pensa pessoas que têm bons relacionamentos, pessoas que são edificadas, que avançam em relacionamento. Perceba se elas são unidas nesse relacionamento. Todo mundo que tem bons relacionamentos, todo mundo que é próspero, todo mundo que tem um casamento fantástico, que tem um ministério poderoso, ele é rodeado de pessoas em unidade. Eu te pergunto nessa noite, quem está rodeando a sua vida? Quem são as pessoas que fazem parte do seu ministério, fazem parte da sua empresa, fazem parte do seu casamento, que é a sua esposa? De fato, vocês têm andado em unidade e prosperando nesse caminho? Então, aonde há unidade, queridos, sempre haverá a bênção de Deus. Fala aleluia. Por causa dessa unidade, eles atraem a atenção de Deus. Por causa dessa unidade, Deus realiza os nossos desejos. Por causa dessa unidade, Deus sempre anda reunido conosco. Eu quero te perguntar nessa noite, você tem atraído a atenção de Deus para você? Ah, pastor, toda noite eu choro que nem uma criança. Não é isso. Senhor Jesus, eu vou no culto, eu não falto um culto. Inclusive eu dou o dízimo todo mês. Não é isso que atrai Deus. Não, Deus, pastor, toda célula eu estou lá, não falta uma só célula. Não é isso que atrai Deus. Não, pastor, sempre eu estou abençoando as crianças, abençoando o pobrezinho da rua. Não é isso que atrai Deus. O segredo está estar em unidade com o corpo de Cristo. Se você não entender esse princípio hoje, você não vai prosperar. Se você não entender esse princípio hoje, você não vai conseguir conquistar o propósito de Deus para a sua vida. Então, quais são os princípios da unidade que gera essas conquistas? Eu quero usar o texto de Filipenses, 15 minutos eu falo sobre isso, que são atitudes. Então você precisa avaliar na sua vida, se as suas atitudes estão refletindo a unidade que a Bíblia ensina. Se as suas atitudes estão se refletindo e comportando conforme a palavra ensina. Porque se isso não está acontecendo, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de restauração de unidade, hoje é dia de Deus acrescentar unidade para você conquistar o propósito de Deus na sua vida. Diga aleluia. Filipenses capítulo 2, verso 2, a partir do primeiro versículo. Vamos ler junto? Filipenses capítulo 2, verso 1. O texto está baseado, na verdade a palavra de hoje está como base nesse texto. Verso 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Fala comigo, penseis a mesma coisa. Não para por aí. Tenhais o mesmo amor. Fala assim comigo, mesmo amor. Sejais unidos de alma. Fala comigo, unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Fala comigo, o mesmo sentimento. Verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então o apóstolo Paulo está aqui na igreja de Filipe, ensinando sobre amor e unidade. Ensinando a importância de ter unidade e humildade também. Então o desejo do Paulo para essa igreja era colocar no coração deles o coração de Cristo.
Colocar no coração deles a forma que Cristo pensa, a forma que Cristo ama, a forma que Cristo anda ligado na alma e a forma que Cristo sente. Porque se eles entenderem isso, eles vão conquistar, eles vão avançar, eles vão crescer, o propósito do Senhor na vida deles vão se cumprir. Então nesse texto mostra 4 princípios poderosos sobre unidade, que devemos exercer no dia a dia, no comportamento, no relacionamento da igreja, para de fato termos essa unidade, e através dessa unidade conquistarmos tudo que Deus tem para nós. Você está percebendo algo? Não sei se você percebe no seu espírito. Se você não entender que a unidade é fundamental na sua vida, você não vai conquistar nada que vem do céu. Você vai ter conquistas pequenas. Você vai matar um Golias aqui. Ah, pastor, mas o Golias foi um grande fator. Sim, mas o maior fator foi quando ele conquistou Israel, libertou Israel, ganhou o terreno, se tornou rei de Israel. Golias só foi um fator, mas ele precisou de Jonatas para se tornar rei. Presta atenção uma coisa, a unidade vai te trazer reinado. Sozinho você vai ser um bom soldado, sozinho você vai chegar até um certo limite, mas somente com a unidade você vai ter autoridade e reino. Então, Adão, ele tinha um limite, cuidar do jardim, só aquilo, não passava daquilo. Mas quando Deus acrescentou Eva, ele teve autoridade, ele teve poder para multiplicar, para crescer, para encher a terra e definir coisas. Quero te falar, se Deus quer te colocar uma posição maior na sua empresa, se Deus quer te colocar uma posição maior no seu casamento, aumentar o seu relacionamento no casamento, se Deus quer mudar a história da sua família, se Deus quer mudar a história do seu ministério, presta bem atenção no que eu te falar, somente com unidade você vai chegar nisso. Hoje é dia de você restaurar a unidade com alguém no seu casamento, porque se você não tiver esses princípios, não avançará, e teremos grandes fatalidades em várias áreas da nossa vida. Hoje é dia de restauração de unidade. Fala comigo, restauração de unidade. Então o primeiro ponto é que Filipenses, Paulo fala aos Filipenses, é o que? Pensai na mesma coisa. Então, na versão linguagem de hoje, pensar a mesma coisa, fala viver em harmonia. Se você abrir a Bíblia, esse mesmo versículo, e lá na versão linguagem de hoje, fala de harmonia. Tem um relacionamento harmônico. E hoje, nós percebemos que as pessoas amam ser independentes. Eu estou procurando investimentos, eu e minha esposa, para investir, pensando no futuro, né? E hoje eu, conversando com o Alexandre, que é corretor daqui, ele falou, pastor, hoje o projeto do governo é ter apartamentos de 30 metros, 35 metros, 25 metros, com o objetivo das pessoas morarem mais perto do metrô e andar pela cidade. Falei, que legal, mas como se vive com 2, 3, 4, 5 pessoas num apartamento de 30 metros? Eu sei que se vive, mas não consegue fazer uma célula, não consegue fazer um discipulado, não consegue avançar em algumas áreas. E eu não entendo o que Deus tem isso para você. Pode ser o início, presta atenção, pode ser o início para começar um casamento, começar uma vida, mas não pode ser o seu fim. Aceitar viver nisso, porque Deus quer ampliar suas conquistas. Fala comigo, Deus quer ampliar as minhas conquistas. Então, as pessoas amam viver em independência, então permitem pensar de forma diferente. Casamentos, olha, é o seguinte, eu gosto de 30 metros, você gosta de 60. É o seguinte, você fica com os seus pensamentos, eu fico com o meu. E não conquistam nada, porque a casa está dividida. Precisa definir, tá bom, não é 30, não é 60, então vai ser 45? Que seja 45, mas os dois estejam no mesmo foco. A liderança, a mesma coisa. As pessoas, eu quero liderar e o outro não quer liderar. Pensamento diferente o tempo todo, porque você e eu estamos num mundo que te ensina a ser independente. Você não precisa ser igual, mas isso é completamente contrário à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que Ele seja o centro. Nós vivemos, não é uma democracia espiritual, nós vivemos teocracia, ou seja, Deus está no centro e no controle de todas as coisas. E quando temos revelação disso, nós submetemos à vontade dEle. E quando eu me submeto, quando o Rodrigo submete, quando o Richard submete, todos nós três temos a mesma vontade, o mesmo pensar. E o que acontece com as pessoas? Querem pensar diferente, querem uma cor diferente da igreja, querem um lugar diferente para morar.
O casal vive num pé de guerra por causa de casa, vive no pé de guerra por causa de dinheiro, vive no pé de guerra por causa de criação de filhos. O jovem fica uma crise porque não pode colocar uma tatuagem, que não pode beber, que não pode isso. Uma crise do inferno, porque não consegue ter unidade com o seu pastor, não consegue ter unidade com o seu marido, não consegue ter unidade com o seu patrão. Por isso que vive perdendo emprego. Você não consegue pensar no seu patrão, a prosperar a empresa onde Deus te colocou, por isso que vive mudando de emprego. Aí você começa a perceber, porque não avança. Não consegue enxergar e ter o mesmo pensamento que Deus tem. E aqui, fala, não entender sua posição em Cristo, te leva a pensar diferente. Irmãos, eu sou pastor, como eu disse para vocês, desculpa, que antes disso. E por que nós somos dessa forma carnal, tão carnal assim? Que queremos colocar nosso ego, queremos colocar o nosso desejo, porque no fundo do fundo, nós queremos controlar as pessoas e controlar as situações. Você não entendeu que ainda a sua vida não é sua, é do Senhor. No fundo, quando você não abre mão da sua vontade, você acredita que domina a sua vida. Você acredita que tem um controle de todas as coisas. Você é um cabeça gorda. Brincadeira. Por que seu cabeça gorda, irmãos? Porque o dono da vida é o Senhor. Quem tem a chave da vida, quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Ele sabe o dia exato. Ele sabe o dia exato que te prosperar, de abençoar, mudar a sua história. E você ainda fica achando que suas conclusões são as melhores. É o tempo de mudar o seu pensamento. O pensamento, não preciso pensar como a Soraya pensa. Como assim, pastor? Eu preciso pensar como Cristo pensa, porque se ela pensar como Cristo pensa, o nosso pensamento vai ser igual. O resultado, na verdade, não é a discórdia entre você e sua esposa. O problema não é a discórdia entre você e o seu líder, ou você e o seu discipulador. O problema é que você não pensa como Cristo pensa, e automaticamente vai discordar de quem pensa igual a Cristo. Sempre será assim. Se você não tiver a mentalidade de Cristo, por que você questiona tanto? Pastor, não pode questionar? Sim, irmãos. Existem duas formas de questionar. Uma para tirar dúvida e outra para confrontar. E nós pastores somos muito expertos nisso, né, pastor? A gente sabe quando a pessoa está tirando dúvida. E nosso espírito nos alerta quando as pessoas querem nos confrontar. É muito nítido. O discipulador tem essa percepção muito clara, muito nítida. Quando conversa com uma pessoa que quer quebrar o pau com ela, de uma forma muito santa, nossos discipuladores não sabemos, pastor Fernando? É muito nítido. Porque existe formas de questionar sim, com honra, com respeito, realmente tendo dúvida. Mas na verdade, o seu desejo é mudar o pensamento do outro. O seu desejo é impor o que você pensa e impor a sua vontade. Quero te falar, querido, a unidade vem com o mesmo pensar. Fala comigo assim, a unidade sempre vem no mesmo pensar. Então por que as pessoas pensam diferente? Porque elas não entendem o propósito de onde elas estão inseridas. Se você não entender, é função nossa, pastor, líder, discipulador, ensinar as pessoas por que nós somos videira, porque aquilo lá, nosso encargo de ficar uma igreja de vencedores é a nossa visão, porque nós temos curso. Você não ensinar isso, as pessoas não vão entender. Então você precisa querer entender e nós precisamos ensinar você. Também, não andar no espírito é uma forma de você não ter o mesmo pensamento. E sabe o que acontece quem não tem o mesmo pensamento? Abre a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 13, verso 10. A história aqui fala de Ló e Abraão. Chegou um certo tempo que os servos de Ló, os pastores de Ló brigavam com os pastores e os servos de Abraão. Ló, ele sabia, ele foi tonto, ele foi cabeça gorda. Ele foi tonto, porque ele sabia que havia uma promessa para Abraão, não era para ele. E aí, por conta dessa promessa, ele estava sendo abençoado junto com Abraão. E chegou um certo momento que ele achou que ele era autossuficiente, começou a pensar diferente de Abraão. O resultado fez com que ele tomasse essa atitude aqui, ó. Gênesis capítulo 13, verso 10. Levantou os olhos, na verdade, eles brigaram, e Abraão falou, decida, você vai para um lado, eu vou para o outro. Aí fala aqui, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra,
como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló, ele tomou uma atitude natural, carnal, como ele pensou de forma diferente de Abraão, na verdade, não era Abraão ainda, de Abraão, o resultado é ele começar a ter uma visão natural, e um comportamento natural, e decisões naturais, isso se não for pecaminosas e carnais. E ele olhou e viu, nossa, Sodoma e Gomorra é o lugar, olha como que é aquela terra, o meu pasto, meus animais vão pastar muito bem lá, vão crescer e vamos prosperar. Ele olhou de forma natural, e por conta disso, nós sabemos a história, Sodoma e Gomorra foi considerada uma terra pecaminosa, Deus abominou os pecados daquela cidade, a ponto de destruir completamente aonde Ló foi ter sua estadia. Sua mulher virou estátua de sal, porque de alguma forma ela teve desejo de continuar com os pensamentos errados. Então toda vez que nós temos um pensamento diferente daquilo que Deus tem para nós, e eu quero te falar, quando você está diferente do seu esposo, Deus não está nesse meio. Quando você pensa diferente do seu patrão, pastor, mas como eu sei que ele está certo ou errado? Simplesmente a base, o óculos, o filtro se chama a palavra de Deus. Se o seu patrão mandar você roubar, você tem que pensar diferente mesmo, porque a palavra fala que você não pode roubar, simples assim. Mas se ele dá uma direção, olha, vamos fazer dessa forma, aí eu não concordo com você, mas biblicamente está errado? Não, então faça, porque a unidade vai fazer você conquistar. E às vezes nós queremos entender tudo para conquistar. Engraçado que Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, e Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, ele não perguntou para onde ia, ele simplesmente escutou, há uma palavra de Deus, e eu quero pensar como Deus pensa, e por conta disso, eu vou. Sabe o que é fé, irmãos? É crer que o futuro que Deus tem para a gente, é melhor do que o que eu imagino para mim. Se eu pensar dessa forma, você vai viver uma vida em cima de conquistas e mais conquistas. O problema é que a gente sempre quer saber o próximo passo de Deus, para tomar atitude. Isso não é ter meu pensamento. O Pedro e o Davi são meus filhos. Eu e a Soraya, diversas vezes, tomamos várias decisões em casa. Ele não entende. E eu falei, filho, você entendendo ou não, é o melhor para você. Porque os meus pensamentos com a sua mãe são melhores que os seus pensamentos. E como você está debaixo da minha autoridade, você vai cumprir a palavra e você vai perceber que é bom para você. Muitas vezes, seu pensamento não vai bater com o seu líder. Muitas vezes, seus pensamentos não vão bater com o seu patrão. E muitas vezes seus pensamentos não vão bater com a sua esposa ou seu esposo. Coloca o filtro da palavra. Se a palavra não condena, anda em unidade e você vai ver conquistas na sua vida. Diga aleluia. Quer conquista na sua vida? Tenha o mesmo pensar. Segundo ponto, tenha o mesmo amor. O mesmo amor fala no hebraico do amor ágape. Está lá em Filipenses 2:2, né? O amor ágape nada mais é do que aquele amor sacrificial. Então, ágape na sua vida é resultado da minha morte para a salvação do outro. Fala comigo, ágape é resultado da minha morte em prol da salvação do outro. Isso é mais poderoso que tudo. Quando eu tenho disposição de morrer pelo meu casamento, eu morro a minha carne, para trazer salvação para minha esposa, isso é ágape. Quando eu tenho disposição de morrer o meu ego, para andar em aliança com o meu pastor, para andar em aliança com o meu discipulador, isso é ágape. Quando eu tenho disposição de matar a minha vontade, a minha forma de pensar no trabalho, para abençoar a minha empresa, e submeter à vontade, à direção do meu patrão, isso é ágape. Quando eu tenho disposição de muitas vezes abrir mão, jovem, da minha vontade, para honrar os meus pais, isso é ágape. E a unidade é resultado de ágape na sua vida. Se você quer unidade, você precisa ter ágape, ou seja, o amor sacrificial. A verdade é que muitos amam a si próprio, e que não têm condições de viver ágape no casamento, nas finanças. Se você tiver amor próprio, pela sua vida, pelo seu pensar, pelo seu descanso, pelos seus desejos, o resultado é morte. Morte de quem? Do outro. E de todas as conquistas que Deus tem para você. Pergunta para o seu irmão, o seu amor é o amor ágape? Ou amor eu? Eu tenho mais exemplos para passar, mas não tenho tempo.
Mas o amor ágape é resultado de uma vida em unidade. Terceiro ponto, unidos na alma. Paulo fala sobre isso para Filipenses. E alma aqui significa, no hebraico, sum psuchos. Difícil falar. Sum significa juntos. Psuchos significa desejos. Ou seja, esse ter a mesma alma, na verdade, unidos na alma, significa estar unido nos mesmos desejos e no mesmo espírito. Presta bem atenção nisso. O seu desejo tem que estar relacionado ao desejo do espírito. Uma vez que o espírito tem um desejo, ele vai gerar dentro de você um desejo. E uma vez que ele gera um desejo em mim, vamos falar aqui com o Ed, Deus vai gerar um desejo no espírito Ed, que vai gerar nele. Quando eu compartilhar com o Ed, o meu desejo vai estar aliançado à alma dele e os desejos dele. Um exemplo, Ed, Deus falou comigo que você vai ser pastor. Se isso é um desejo, se o Espírito já falou para ele, e é um desejo no coração dele, o resultado é uma alegria intensa. E ele vai trabalhar comigo muito forte, muito poderosamente, para alcançar esse alvo junto comigo. Meu desejo é levantar com o pastor, e ele quer ser pastor, resultado, conquista. Agora, quando nós não unimos a nossa alma, os nossos desejos, o resultado é frustração. E hoje você precisa entender isso. Se o seu casamento tem os mesmos desejos, que foram gerados pelo Espírito. Presta atenção, eu vejo aqui muitas pessoas, é engraçado demais. O marido quer ser líder, a esposa não quer ser líder. A esposa quer ser pastora, o marido não quer ser. A esposa quer conquistar, o marido quer parar. Eu vejo aqui pessoas que querem ir para conferência, outros querem para viajar, outros querem ofertar, outros querem reter. Desejos completamente distorcidos no casamento, distorcido no seu coração com o seu líder, distorcido na sua empresa. O resultado é condenação, o resultado é devastação, porque casa dividida. E hoje você precisa decidir alinhar o desejo do Espírito Santo com o seu espírito. E esse desejo do seu espírito vai tomar o seu coração. Pastor Helder, pastor Cris chegou na sala, pastor, você está acelerado. Brincando comigo. Eu falei, irmãos, eu estou tão conquistado, mas tão conquistado pelos 1000, que eu sonho e acordo pensando nele. Minha esposa sabe disso, só falo disso em casa. O Espírito Santo me gerou um desejo tão profundo, porque aonde eu vou, eu quero influenciar e inspirar todo mundo. E eu percebo que muitas pessoas aqui já pegaram o Espírito, quer os 1000, quer alcançar os 1000. E vamos chegar, porque o meu desejo está unindo a alma de vocês. E nós vamos alcançar por causa desse desejo. Diga glória a Deus. Por último, tendo o mesmo sentimento. O problema aqui é que ficamos com o sentimento, em vez de buscar o nosso sentimento, em vez de buscar o sentimento de Cristo. Então aqui a última parte da palavra, a última atitude, é ter o mesmo sentimento. Mas qual o sentimento que eu tenho que ter junto com a Soraya? O sentimento que houve em Cristo. Se nós olharmos na Bíblia, não dá tempo de ler, ele fala qual foi o sentimento que tomou o coração de Cristo, que sendo Deus, sendo poderoso, sendo filho de Deus, abriu mão de si próprio, para se tornar o que, irmãos? Servo. Aqui está o segredo da unidade. Jesus, ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua autoridade, para se tornar servo, se humilhou, e foi até a morte de cruz. Você está percebendo qual que é o sentimento que você deve viver no meu casamento? Eu preciso servir minha esposa, me humilhar se for necessário. Quando eu falo me humilhar, é o seguinte: abrir mão dos meu querer para satisfazer e mudar meu casamento. E no final, se for necessário morrer a minha reputação, morrer o meu ego, morrer a minha vontade, que morra, mas que Cristo seja exaltado, que a unidade seja exaltada no meu casamento. Irmãos, não tem como não restaurar um casamento dessa forma. Quando eu lembro que, para terminar, a equipe de louvor já pode subir. Eu lembro quando eu era funcionário do Bradesco, eu fui assessor de um diretor, o nome dele era Jarbas. E antes de mim tinha um rapaz lá que ele era ímpio, o Rafael. Ele era benção.
Mas ele falou algo muito interessante para mim, que espiritualmente tem peso. Eu falei assim: Rafael, por que você pega todo o final da tarde a pasta do chefe e leva ele até o carro? Ele falou: sabe por quê, Alexandre? Porque, ele falou do jeito do mundo, né? Os humildes prosperam. Um mundano falou isso para mim. Eu falei: meu Deus, meu Deus. E com ele eu aprendi isso. Ele saiu daquela assessoria e se tornou gerente geral do Bradesco. E eu aprendi esse princípio com ele, com o mundano. E ele falou para ele: Alexandre, serve o Jarbas, serve ele até o último da sua vida, dentro do banco, logicamente, a profissão, que você vai prosperar muito. Fiquei 2 anos com o meu chefe, a Soraya conheceu muito bem ele. Eu servia ele em tudo, as pessoas achavam que eu era tonto, achavam que eu era besta, mas no final das contas ele foi embora. Eu fui promovido? Não, não fui promovido. Eu fiquei mal, falei: nossa, não deu certo. Também fui escutar um ímpio, brincadeira. Depois fiquei sabendo que ele ligou para minha atual chefe: eu tenho uma dívida com o Alexandre, e eu quero que eu infelizmente não consegui cumprir enquanto estava em Osasco, mas eu quero cumprir com você. Posso contar com a sua aliança? Conceição, o nome dela era Conceição. Ele falou: pode contar. 6 meses depois eu era gerente geral. Sabe por que disso estou te falando? Porque se eu fosse um funcionário qualquer, Deus poderia eu poderia não chamar a atenção de Deus para essa unidade que eu tinha com o meu chefe. Estou falando de emprego aqui. Se Deus valoriza um emprego, irmãos, e te prospera poderosamente no emprego, imagine quando você se une ao seu pastor, que é algo eterno. Imagine quando você se une com a sua esposa, que é algo eterno. Imagine quando você se une ao seu líder de célula, ao seu discipulador, que é algo eterno. Eu creio que o maior segredo da unidade é a servidão. Eu creio que o maior segredo da unidade é servir ao seu irmão. Sem dúvidas, para ter grandes conquistas em nossas vidas, precisamos ter unidade. E só há unidade quando esse sentimento de Cristo toma o seu coração. Eu falei do mesmo pensar, eu falei da união de alma, eu falei também do princípio mesmo amor, mas eu quero terminar com o mesmo sentimento. E aí onde o diabo rouba o que Deus tem para você, porque você prefere sentir o que você deseja do que sentir o que Cristo quer que você sinta. E aí está o grande erro nosso. Se eu sentir vontade, eu vou para a célula. Se eu não sentir vontade, eu não vou. Se eu sentir vontade, eu vou servir a Tabata. Se eu não sentir vontade, eu não sirvo, não sou obrigado. E realmente você não é obrigado. Mas a pergunta é: com qual sentimento você vai decidir ficar hoje? Você quer conquistas? Diga amém. Hoje precisa decidir mudar isso do coração. Você precisa ser um com o seu cônjuge, você precisa ser um com o seu líder, você precisa ser um com o seu patrão, você precisa ser um com o propósito que Deus tem para a sua vida. Não importa a posição, não importa onde você está, o importante é o seguinte: o meu coração eu vou entregar de tal forma que eu vou servir, vou me entregar completamente, porque eu quero ver os meus aqui em Itaquera. Eu quero mais 400 pessoas que estavam na pindaíba, estavam na miséria, estavam nas drogas, servindo e adorando a Deus aqui em Itaquera. E para isso acontecer, eu tenho disposição de ser um com o meu pastor, disposição de ser um no meu casamento. Eu quero ter o melhor casamento, vai ser o melhor casamento da minha vida. Este ano eu vou viver o melhor ano da minha história no casamento. Este ano eu vou ver como os meus pais, como eu nunca vivi. Irmãos, jovens, uma palavra para você: aproveite até o último os seus pais, porque um dia eu fui um mau filho. Meu pai não tinha faculdade, não tinha estudo nenhum. Um dia eu chamei ele de burro. Isso marcou muito meu coração. E naquele dia eu falei aquilo, eu vim para o encontro, me arrependi. Eu tive apenas 6 meses para abraçar, beijar e falar que amava, porque depois de 6 meses ele morreu. Uma palavra para você: aproveita, honra os seus pais, seja um com os seus pais. Logicamente, se tirar da igreja não aceita não, porque você é um com Cristo. Mas sirva os seus pais, ame os seus pais e decidam honrá-los, porque Deus vai acrescentar poder e conquista na sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
quero cantar uma música com você hoje. E o meu apelo é o seguinte: você que está disposto a viver as maiores conquistas da sua vida através da unidade, e você percebeu que precisa alinhar mais o seu coração ainda em unidade com o Senhor, com a sua esposa. Eu quero orar por casais hoje. Todo mundo que é casal, que quer orar pela unidade do seu casamento, eu queria que você ficasse desse lado aqui. Você quer orar pelo seu casamento e alinhar o seu casamento. Se o seu esposo não está aqui, vem aqui, você sozinha. Ou sua esposa não está aqui, vem aqui sozinha. Você que é casal, que quer viver as maiores conquistas do seu casamento, vem desse lado. Agora você que quer conquistar e não tem a ver com o seu casamento, vem desse lado aqui e a gente vai orar por você em nome de Jesus.